100 por 1. Que o Senhor nos dê graça de termos uma igreja próspera, abençoada, e termos um coração generoso, abençoador, que não meça as consequências para abençoar a vida de alguém, não, mas que esteja disponível para abençoar, para ser um abençoador. Fala para o teu irmão assim, fala: irmão, Deus vai te dar, mas você vai aprender a dar também, porque quanto mais você der, mais você recebe. É uma fonte inesgotável. Pode ofertar. Carrega. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Quero chamar aqui o pastor Robson. Aplauda o Senhor pela vida dele de novo. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eita, é isso aí. Pastor Robson, quem conhece o pastor Robson, diga amém. E já é da casa, hein? Glória a Deus. Pastor, fica à vontade. Deixa Deus te usar. Se quiser apresentar a sua família também, esteja na sua igreja, está em casa, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém. Motivo de alegria estar aqui com os irmãos, podendo adorar ao Senhor e cultuar a Deus juntamente com todos vocês. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quero agradecer esta rica oportunidade, pelo convite do pastor Valcir. Muito bom estar aqui com os irmãos. A última vez que estive aqui foi numa vigília. Foi muito bom para a glória do Senhor. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui novamente. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Valcir, da pastora Virgínia, dos seus filhos, da família, da igreja. Estou aqui nessa noite com a minha esposa, a minha filha Manuele, e a minha mãe também veio nos acompanhando. Eu tenho mais 3 filhas que já estão um pouquinho grandes, não quis acompanhar. Grandes assim, irmãos? Um de 14, outra de 12, a outra de 10. E aqui está por aí, acho que foi na salinha, fez 3 aninhos. Então, 4 meninas, para a glória de Deus. Então, eu louvo a Deus pela companhia da minha esposa, da minha mãe, nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, desde o dia que o pastor Valcir me convidou para estar vindo ministrar a palavra, o Senhor colocou uma mensagem em meu coração. E se eu fosse aqui colocar um título nessa mensagem, poderia ser: a igreja precisa de poder. E para isso eu queria ler, junto com os irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, um texto muito conhecido de toda a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Esse versículo é o versículo chave de todo o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
versículo 8. Amém? Diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em tanta Judéia, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Feche seus olhos por um minuto, amém, irmãos? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos mais uma vez nesta noite diante da Tua presença. Quero louvar o Senhor por esta oportunidade. Quero também, Senhor, nesta oração pedir a Ti em nome do Seu Filho Jesus, que o Senhor continue falando com a Tua igreja, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia da minha vida. Tome os meus lábios, tome, Senhor, a minha vida, o meu corpo. Fale conosco, fale com a Tua igreja, fale com o Teu povo. Aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Abra, Senhor, os comportas dos céus. Derrama a Tua graça neste lugar, o Teu poder, a Tua virtude. E que através da ministração da Tua palavra, possamos sair daqui cheios da Tua presença, da Tua graça e do Teu amor. Fique conosco, fale conosco, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estive meditando nesse texto e eu procurei ser bem sensível à voz do Espírito Santo acerca do que ministrar nesta noite. E nós temos vivido um tempo de muitas seitas, muitos ensinos, muitas coisas têm acontecido nesses últimos dias dentro das igrejas. E uma das coisas que nós podemos observar que talvez tenha acontecido, principalmente nas igrejas brasileiras, é um esfriamento espiritual. Na sexta-feira eu estava ali com a nossa igreja ministrando a aula na escola bíblica. Eu dizia aos irmãos que há uns 20 anos atrás, quando eu era um novo convertido, um novo na fé, eu me lembro que quando se falava das reuniões que acontecem de final de ano para escolhas de líderes para trabalhar, na igreja, era uma competição sadia. Havia uma competição, a igreja ficava cheia e muitos se candidatavam ao serviço na obra de Deus. Mas com o passar do tempo nós temos visto que isto tem diminuído muito. As pessoas não querem mais ter compromisso com a obra. As pessoas não querem mais se comprometer com a igreja. Muitas pessoas querem vir para o culto e ir embora, ou vir quando elas querem e não terem um compromisso que exija essa pessoa estar de forma constante na igreja. E nós falávamos dos sinais dos últimos tempos, dos sinais dos últimos dias. Nós estamos estudando sobre escatologia, estamos falando sobre os sinais. E um dos sinais que Jesus ele disse que antecederia a sua vinda era a apostasia. E a apostasia nada mais é do que o afastamento da fé.
Então, quando Jesus falou da apostasia, esse sinal não é um sinal para o mundo, é um sinal dentro da igreja. E é exatamente esse cenário que nós estamos vivendo. Uma apostasia tem tomado conta dos crentes. As pessoas têm se esfriado na fé, têm deixado ao Senhor, têm se afastado da fé por poucas coisas corriqueiras. E nós estamos vivendo isso que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, apostasia. Fora os outros sinais que ele mencionou que nós temos visto acontecendo no mundo, no âmbito político, no âmbito mundial. E aqui eu estou falando de um dos sinais que é notório dentro da igreja, o esfriamento, o afastamento de muitos crentes. Talvez eu estou falando aqui, você já pode estar se lembrando de alguém que você conhece, que outrora pregava, ministrava, que era uma bênção, mas agora se encontra afastado. E uma pessoa que se afasta, irmãos, que cai na apostasia, é muito difícil trazer essa pessoa de volta. Se não for realmente uma obra do Espírito Santo, essa pessoa, ela se torna muito ela resistente ao Evangelho, à fé. Então esses sinais nós estamos vendo acontecer. E nós temos visto muito pouco as pessoas buscarem o poder de Deus. Quando eu falo poder de Deus, eu não estou falando simplesmente o fato de pular e falar em línguas, em profetizar, o mover que nós gostamos, porque somos pentecostais, e gostamos daquele mover que é derramado sobre a igreja. Mas o poder que a Bíblia fala vai muito além dessas manifestações que nós temos visto dentro da igreja. É um poder que nos faz, que nos transforma, um poder que faz com que sejamos capazes de realizar tarefas talvez impossíveis, coisas impossíveis. Um poder que nos dá autoridade, um poder que nos reveste e nos faz fortes na presença de Deus. É esse poder que a igreja precisa buscar. É esse poder que nós precisamos ter na nossa vida para continuarmos a nossa caminhada, para sermos perseverantes e herdarmos a coroa da vida eterna. É esse poder que nós precisamos buscar e ter nas nossas vidas e no meio da igreja e do povo de Deus. Jesus aqui, ele está dando as últimas instruções aos discípulos, depois de ressuscitar ao terceiro dia, e ficar ali por espaço de 40 dias, ressurreto, ensinando, falando acerca das coisas do reino, das coisas de Deus, instruindo esses apóstolos. E o versículo 5 em diante, Jesus começa a falar com esses homens, falando acerca do Espírito Santo que seria derramado. Mas Jesus não havia falado só aqui, Jesus já tinha anteriormente falado sobre o Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 14, depois no capítulo 16, Jesus fala do Consolador. No capítulo 14 do Evangelho de João, quando Jesus está na última ceia,
E ele começa a orientar os discípulos ali, ele começa a falar da casa do Pai. Versículo 1, ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu voltarei de novo, para levar vocês comigo, e aonde eu estiver, vocês também estarão para toda a eternidade. E ele começa falando isso, dizendo e consolando os discípulos: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Depois que ele fala das moradas que na casa do Pai existem, da sua vinda e de levarmos para estar com Ele, chega um momento no capítulo 14 que ele diz: e não deixarei-vos órfãos, enviarei para vós outro Consolador. A palavra outro no grego quer dizer da mesma natureza, um ser divino, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E quando ele fala outro, ele está querendo dizer que, da mesma forma que Jesus esteve com os discípulos e o ajudaram, fortaleceu os discípulos estando com ele, consolou os discípulos, operou maravilhas, milagres. Da mesma forma, o Espírito Santo que seria derramado faria a mesma coisa que Jesus fez estando com eles. Porque o Espírito Santo é da mesma natureza que o Filho e que o Pai. É o Deus Espírito Santo. E ele diz para os discípulos: não vos deixarei órfãos, ou seja, não vou deixar vocês abandonados. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar para vocês o outro Consolador. A palavra Consolador, ela significa advogado, ajudador. Literalmente a palavra quer dizer aquele que foi chamado a andar do nosso lado. O Espírito Santo é aquele que foi enviado para andar do nosso lado. Ele não nos abandona. Às vezes passamos por situações que nos achamos solitários, e às vezes no momento que nós mais precisamos de ajuda, parece que todo mundo nos abandona. Às vezes parece que até a nossa casa, a nossa família nos abandona. Mas uma coisa que nós precisamos ter a certeza que o Espírito Santo, ele não nos abandona, ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Até mesmo quando não sabemos orar, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez é sabendo disso que o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, e ele escreve dizendo que às vezes estamos até abatidos, mas não destruídos. Porque nós podemos até ser um vaso de barro, como ele disse, mas nós temos em nós um tesouro, que é a palavra, o Evangelho e a presença do Espírito Santo de Deus. O vaso é de barro, e quando ele diz isso, que o vaso é de barro, ele está dizendo e querendo comparar a fragilidade de um vaso de barro que quebra, trinca. Ele pode quebrar, mas dentro deste vaso de barro habita o poder e a presença gloriosa do Espírito Santo. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos sozinhos, nós temos a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, aleluia. Diga para alguém que está do seu lado: você não está sozinho. O Espírito de Deus habita em você. Foi cantado isso aqui nesta noite. O Espírito Santo habita em você.
Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou e prometeu acerca da vinda do Espírito. João Batista anunciou um futuro batismo do Espírito Santo. No Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, nós temos esta referência de João Batista falando de Jesus e dizendo: eu não sou digno nem de desatar as suas opacas ou as suas sandálias. Ele que vai vir após mim, ou melhor, já existia antes de mim, Ele é poderoso e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Glória a Deus. Ele é aquele que tem poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo, Jesus Cristo. Só que quando o João fala acerca do batismo com o Espírito e com fogo, ele está aqui falando de duas coisas distintas uma das outras. O batismo com o Espírito Santo é nós, como igreja, recebermos o Espírito da promessa. E a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, passamos a fazer parte do corpo de Cristo, a igreja. E por isso que eu e você somos um em Cristo, porque o Espírito que habita em mim, habita em você. Fomos como igreja emergidos na presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, aleluia. E por termos o Espírito Santo, somos igreja do Senhor. E por termos a presença do Espírito Santo, temos a garantia da vida eterna. Temos a garantia de que somos salvos. Temos a garantia de que a trombeta tocar nesta noite, iremos para encontrar com Ele nos ares, aleluia. Porque a presença do Espírito Santo na igreja, individual ou coletiva, é o selo, é a garantia de que somos salvos e de que pertencemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, aleluia. Você tem o selo da promessa, o Espírito Santo de Deus. O batismo com fogo que muitas pessoas pregam, às vezes até sem entendimento. O batismo com o Espírito não tem, com fogo não está ligado com a questão do Espírito. Porque o batismo com fogo que João Batista, ele se referiu, ele está falando do juízo. Que Jesus é o único que tem o poder, como diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele foi morto, mas ressuscitou e tem a chave da morte e da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus tem a autoridade de salvar o homem, imergir este homem na igreja, no corpo de Cristo, como também tem o poder de imergir uma pessoa no fogo eterno. Este é o batismo de fogo. Somente Ele tem esse poder. Pastor, como assim? Esse é o batismo de fogo que João disse? Esse é o batismo de fogo, é o juízo. É só você ler o texto que vem depois. O texto diz: Ele tem a pá na mão. Ele joga o trigo na eira. O trigo somos nós, a eira é a igreja. Mas a palha Ele lança no fogo para ser queimado. João Batista falou desse futuro batismo no Espírito Santo e com fogo. Jesus falou também, os discípulos receberiam poder para servir ao Senhor e fazer a sua vontade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que nós acabamos de ler, é um versículo chave. Em primeiro lugar, explica que o poder da igreja vem do Espírito Santo, não do homem. À medida que os discípulos
receberam novas oportunidades e enfrentaram diferentes obstáculos, o povo de Deus, ou os discípulos, eram cheios do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ver isso um pouquinho mais à frente no livro de Atos, quando eles começaram a ser perseguidos e presos. Eles se reúnem para orar e falar com Deus, e eles começam a pedir: Senhor, nos dê poder e autoridade para anunciarmos a Tua palavra com ousadia. E enquanto nós pregamos o Teu Evangelho, opera sinais, opera maravilhas. E a Bíblia diz que quando eles terminaram de orar, o lugar que eles estavam tremeram. E novamente eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E pregavam a palavra com ousadia. E não temiam os obstáculos, as perseguições e a ameaça. Mas eles pregavam no poder do Espírito. E a Bíblia diz que conforme eles pregavam, Deus confirmava a palavra, operando maravilhas, operando sinais, operando milagres. Aleluia, porque é este poder que foi derramado sobre a igreja, um poder que nos capacita a fazer milagres extraordinários. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A igreja não recebeu o poder do Espírito, o poder do alto, para se acovardar, se esconder, se camuflar, ou até mesmo recuar. Mas a igreja de Jesus Cristo recebeu o poder do alto, a presença gloriosa do Espírito Santo, para avançar, para pregar, para trabalhar, para fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos alistou para esta grande missão. Aleluia! Nós temos poder de Deus para pregar o Evangelho com ousadia e estender as mãos para os enfermos e eles serem curados, orar para os que estão possessos e eles serem libertos. A igreja não foi chamada para recuar. É por isso que Jesus, ele disse aos discípulos: aleluia, edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Quando se fala de prevalecer, está dizendo que a igreja não está recuada, mas está marchando, atacando, acelerando, avante no poder de Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: não recua. Fala para alguém que está do seu lado: você tem o poder do Espírito. O Espírito Santo de Deus, o ministério do Espírito, é uma necessidade básica para a igreja. Eu estava lendo um livro alguns meses atrás, e o título do livro é O Deus Esquecido. E nesse livro o autor falava de como que a igreja tem desprezado o ministério do Espírito. Como que a igreja nesses últimos dias tem deixado de lado o ministério do Espírito. O poder do Espírito. A presença do Espírito, o ministério do Espírito é necessidade para o crente. Sem o poder e a virtude, a presença do Espírito, nós não conseguimos avançar. Nós não conseguimos obter vitórias. Pelo contrário, vamos ficar parados no meio do caminho. Porque não há força em nós. Mas se nós nos enchermos do Espírito Santo, conseguiremos avançar.
conseguiremos perseverar na tribulação, aleluia. Conseguiremos resistir às tentações e conseguiremos desenvolver um ministério poderoso na presença do Espírito. A igreja é dependente da presença do Espírito. Oh, aleluia! Deus não unge métodos, eu li isso em um livro, achei maravilhoso. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. E nós estamos apegados em métodos de crescimento, e métodos disso, e métodos daquilo, e esquecemos que o Espírito Santo unge pessoas, e pessoas se tornam canal de bênção, porta-voz do Evangelho, e o Evangelho pregado é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, aleluia, oh glória! Oh glória, o Evangelho é poderoso. É por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele disse: eu não fui com palavras eloquentes, palavras bonitas, porque havia muitos filósofos naquele dia, havia muitas pessoas que gostavam do discurso, da oratória, eles gastavam horas ali ouvindo homens sábios falando, mas Paulo vem e escreve aos Coríntios dizendo: eu não vim com palavras bonitas de entendimento humano, de conhecimento humano, mas eu vim através do poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Muito conhecimento sem poder não surge efeito. Não surge efeito. A igreja caminha no poder, e nós temos perdido esta chama, esse desejo do batismo com o Espírito Santo. As pessoas não oram mais para serem batizadas com o Espírito Santo. As pessoas, muitos nem sabem o que é batismo com o Espírito Santo. A igreja está deixando de lado aquilo que Deus derramou sobre ela. Aleluia. Aos discípulos é prometido virtude ou poder. Esse poder que nós acabamos de ler na palavra de Deus não é poder político, mas é o poder para servir. A palavra traduzida por virtude ou poder é dínamos. Provém do verbo que significa ser capaz ou ter força. Aleluia. A palavra que Jesus está dizendo aqui, que os discípulos, a igreja receberia: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber dunamis, ou dínamos. Poder, virtude, para quê? Para serem capazes, para terem forças. Oh glória, oh glória. Pastor, um crente cheio do Espírito Santo, ele pode passar o que ele passar, mas ele tem força. Ele tem ânimo. Alguém pode olhar para ele e dizer: como que você está aguentando? Eu estou caminhando no poder do Espírito. Ele pode estar no olho do furacão, mas ele está marchando. Ele vem para a igreja, ele está cantando, ele está se dedicando, ele está dando glória, ele está falando línguas. Por quê? Porque ele está cheio do poder. E quem está cheio do poder de Deus não anda por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Ele está me guiando, ele está me conduzindo. Ele é o meu dono e o meu guia. Aleluia. E no final triunfará, porque esta é a promessa para a igreja de Jesus Cristo nosso Senhor. Shurabacandaracébia. Amanjoviastibio comandaracébia. Eu já sinto a presença dele aqui neste lugar. Talvez você tenha vindo na igreja
e tem tentado apoiar e buscar força nas pessoas. Talvez você tenha enfrentado situações adversas e você tem tentado se apoiar nas pessoas e não tem adiantado. Você tem chorado, você tem vivido amargamente, mas eu quero dizer para você, saia daqui nesta noite cheio do Espírito, porque você pode até sair daqui e a causa não ser transformada, e você ainda continuar vivenciando, mas o Espírito Santo, que foi chamado para andar do seu lado, vai segurar na sua mão e vai dizer: não temas, eu estou contigo, não se assuste, não se apavore, eu sou teu Deus, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, eu estou contigo, aleluia. Churamaya sebi jo comandara quebra fastebi anjo me anda calabas. Churia mandara canastebia. É por isso que quando alguém recebe este poder, essa pessoa comum se torna capaz de fazer coisas extraordinárias. Quem deseja fazer coisas extraordinárias? Pastor, o que é extraordinário? Extraordinário é o que foge do ordinário. Ordinário é aquilo que é comum. O Espírito Santo foi derramado na igreja para a igreja fazer aquilo que é incomum. Não tem cura, a igreja ora, vai ter cura. Não tem saída, a igreja ora, Deus abre saída. Não tem solução, a igreja ora, Deus faz o extraordinário. E esse poder, meu irmão, foi derramado sobre nós. E nós temos deixado de lado essa graça, esse poder. Deus está atrás de pessoas comuns, para que essas pessoas que são comuns façam coisas extraordinárias. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres extraordinários, ao ponto das pessoas que estavam em volta do apóstolo Paulo, pegar os seus lenços, seus aventais e levarem para os enfermos e endemoniados, e eles eram curados e libertos somente com os aventais do apóstolo Paulo. Pastor, isso é doutrina? Não! Isso não me dá a autoridade para trazer para a igreja como doutrina, pegar um lenço aqui meu e falar, leva lá para o enfermo. Não. Mas Deus está mostrando aqui nesse texto que Ele é um Deus que não tem limite, que Ele é o que Ele é, como Ele disse para Moisés. O que eu vou dizer quando eu for lá? Diga que o grande eu sou te enviou. Quando eu quero ser o que cura, eu sou o Deus que cura. Quando eu quero salvar, eu sou o Deus que salva. Quando eu quero libertar, eu sou o Deus que liberta. Ele é o que Ele quer ser, irmão. Sabe o que tem acontecido? Nós temos pegado Deus, eu falava isso outro dia pregando em algum lugar. Nós estamos querendo pegar Deus e colocar numa caixinha. Estamos tão vidrados na teologia, nos conhecimentos terrenos, que nós temos limitado o poder de Deus dentro de uma caixinha. E aí quando nós lemos esse texto, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, aleluia, ao ponto de alguém levar os lenços de Paulo e o enfermo ser curado. Irmão, aonde viu isso? A teologia, se falar isso hoje, um teólogo vai ser, tá louco, não é para hoje. Mas Deus é soberano, poderoso, tremendo, e Ele faz o que Ele quer, e não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é Deus, Ele é Deus, e nós não podemos limitar o seu poder, aleluia. Oh, glória! Eu gosto muito da teologia. Eu já terminei 2. Estou terminando agora um bacharelado em teologia. Mas o que nós vemos muitas das vezes é que a letra, ou seja, a teologia humana, tenta limitar a ação do Espírito, o poder de Deus. Eu gosto muito
de alguns pregadores que são pregadores reformados. Eu poderia até citar o nome de alguns famosos, mas eu não vou por causa da ética. E nós acompanhamos alguns deles. Temos livros, vemos pregações. Mas o que acontece é que muitos estão tentando trazer a teologia reformada para dentro da igreja pentecostal. Tentando implantar o calvinismo dentro da igreja pentecostal. Tentando limitar os milagres, os dons. Ensinando que isso já cessou e foi tempo para o tempo dos apóstolos. Mas eu creio que o Espírito Santo continua agindo na igreja e através da igreja. Porque quando Pedro, ele começa a discursar, depois da descida do Espírito Santo, versículo 14 do capítulo 2, ele diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja vós notório, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um pouquinho mais adiante, no versículo 37, ele diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora olha o versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, os vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ficou só para os apóstolos? O próprio apóstolo Pedro está dizendo para vós essa promessa. Que promessa? Da descida do Espírito Santo. É para você, para o seu filho, para a próxima geração e para quanto Deus chamar. Você foi chamado? Deixa eu ver quem foi chamado aqui. Deixa eu ver, levanta a mão. Você foi chamado? Então essa promessa é para você, meu irmão. Essa promessa do Espírito é para você. Deus te chamou e Ele tem esta promessa para a igreja. Aleluia. O revestimento de poder, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Olha que interessante. Não lhes bastaria o poder do intelecto. Deus, quando separou os discípulos, o Senhor Jesus separou aqueles homens. E Ele promete a virtude do Espírito, que literalmente também significa sermos como se nós estivéssemos sendo equipados, sabe? Vou citar um exemplo aqui, chulo, mas para que você entenda. Sabe quando você pega um carrinho 1.0? Nada contra o carro 1.0, irmão. Nada contra. Mas sabe quando você tem um carrinho 1.0 e na subida, às vezes com 3, 4, e primeirinha ali, vai devagarzinho. Aí você pega esse carrinho 1.0 e mexe no motor dele. Deixa ele 2.0.
sobe a subida, irmão, com 5, até mais, em terceira, em segunda, e vai que vai, porque o motor fica mais potente. Essa promessa do Espírito é para fazer mais ou menos isso conosco. Sem o Espírito Santo, nós conseguimos chegar até um estágio, mas cheio do Espírito Santo, meu irmão, aleluia. Aquilo que você talvez travava, o poder do Espírito Santo te impulsiona. Vamos, porque eu estou contigo, aleluia. Quer ver uma prova disso? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro diz, se você ler a Bíblia, você vai ver que antes de Jesus ser preso, ele faz um monte de promessa para Jesus. Não, eu estou contigo, eu vou até o fim, eu vou estar com o Senhor, não sei o que lá. E de repente Jesus falou, olha, preste bem atenção, você vai me negar, rapaz. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, de repente, Jesus é preso, Pedro está ali, alguém vê, você é um deles, eu vi você com eles, eu estou te reconhecendo. Aí a palavra do Senhor diz que, amém, tem mais 15 minutinhos então, é isso? É isso? É isso, amém. A palavra do Senhor nos mostra que Pedro se acovarda, nega Jesus, por 3 vezes. Quando nós lemos o Evangelho de João, no final do Evangelho de João, a Bíblia diz que os discípulos estavam trancados, porque eles estavam com medo, de acontecerem com eles o que aconteceu com Jesus. Estavam todos apavorados. Pedro ficou apavorado. Mas quando chega o livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Um total de 120 pessoas. Ei, olha aqui para mim, preste atenção. 120 pessoas ali, orando durante 10 dias, buscando a promessa. A Bíblia diz que de repente, eles começam a ouvir um barulho vindo do céu. Não era da boca do pregador, não era da terra, era um som que estava vindo do céu. Um som de um vento poderoso. E a Bíblia diz que aquilo foi enchendo toda a casa, até que todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A Bíblia diz que havia muitas pessoas em Jerusalém, porque era dia de festa, era o dia de Pentecoste. E eles ouviram aquele barulho e ficaram ali, querendo saber o que estava acontecendo. E um dizia para o outro, eles estão bêbados a esta hora do dia. Agora preste atenção. Pedro, aquele mesmo que se acovardou lá atrás, que se escondeu, que fugiu, agora ele está cheio do Espírito Santo. Ele não tem mais medo de morrer. Ele não tem mais medo que os homens poderiam fazer com ele. Mas ele sai de dentro daquela reunião de oração e ele começa a pregar. Ei, isso que está acontecendo, esses homens não estão bêbados. O que vocês estão vendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Pedro pregou aquele dia com tanta ousadia que no final da sua mensagem, quase 3.000 pessoas se converteram no primeiro sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo. A igreja, nós precisamos dessa graça, desse poder, da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, aleluia, para deixarmos de ser covardes, irmãos. Quer ver outro exemplo do mesmo Pedro? Você vai lendo o livro de Atos. Você vai vendo que lá na frente Pedro é preso.
porque haviam matado o apóstolo Tiago, e eles viram que isso agradou os judeus. E como agradou os judeus, eles vieram e disseram: vamos então prender todos eles, vamos matar. Prenderam Pedro, iam matar Pedro naquele dia, mas não fizeram nada com Pedro, porque aquele dia era dia de festa, e no dia de festa ninguém poderia morrer. A Bíblia diz que Pedro é encarcerado com 16 soldados, que revezavam em turnos, 2 algemados com ele dentro da cadeia, mais 2 na frente da prisão, e assim iam revezando em turnos. A Bíblia diz que iam matar Pedro no outro dia. Meu irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Ou melhor, você que está do lado, pergunte para ele, vê a reação, a cara dele, o que ele vai fazer. Pergunta para ele assim: se você soubesse que vai morrer amanhã, o que você faria? Você tinha coragem de dormir tranquilo? Dormia ou não? Eu acredito que ninguém aqui dormiria, irmão. Mas a Bíblia diz que Pedro, trancado na prisão, algemado, sabendo que ia morrer no outro dia, só foi livre daquele dia porque era festa. Iam tirar a vida dele no outro dia. Mas agora Pedro está cheio do Espírito Santo, irmão. Pedro está cheio da virtude, do poder de Deus. Pedro recebeu o derramamento do Espírito. Pedro agora está andando cheio da unção de Deus. E mesmo sabendo que ia morrer no outro dia, sabe o que a Bíblia diz? Que ele dorme. Ele dorme algemado aos soldados, dentro de uma prisão, sabendo que ia morrer outro dia, mas ele dorme. É isso que o poder do Espírito, ele faz nas nossas vidas. Ele nos capacita. É um poder capacitador, meu irmão. A caminhada com Cristo não é passe de mágica. A caminhada com Cristo não é a vida está ruim, eu vou fazer uma campanha, não, a caminhada com Cristo é relacionamento. A caminhada com Cristo é revestir de poder, aleluia. O apóstolo Paulo não cansa de escrever nas suas cartas aos Efésios, ele disse: não vos embriaguei com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem de Paulo, enchei-vos do Espírito. Para a mesma igreja de Éfeso, ele escreve no capítulo 6, ao demais irmãos, eu vos digo, se revista do poder de Deus e das suas armaduras. Viver a vida cristã é ser cheio do poder. Não tem passe de mágica, irmão. Você vê essas coisas na televisão, vem aqui, dá um nó na camisa, faz aquilo, é balela, é heresia. Viver na caminhada com Cristo é viver na dependência do Espírito, é caminhar no poder do Espírito, é ser cheio do Espírito e ter autoridade contra todas as forças das trevas. Então nesta noite, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito, seja cheio desse poder, seja cheio desta graça. Eu não vim aqui trazer uma receita de como que vai dar certo a sua vida, eu vim aqui trazer a palavra, e a palavra diz que a igreja precisa ser revestida do poder do alto, poder do alto. Esse poder não é da terra, não vem de pastor, não vem de igreja, não vem dos homens, mas vem do céu, vem do céu, desce do céu para a nossa vida, a nossa cabeça. Recebe esta graça nesta noite. Shuramandarasébia. Aleluia. Para nós encaminhamos para o final, eu quero deixar aqui alguns pontos para os irmãos. Precisamos sair do campo da especulação teológica para o campo da ação, meu irmão. Chega de... Spurgeon diz, segundo fulano de tal, segundo o que diz Nicodemos, nada contra, respeito todos eles, mas nós temos que sair da especulação teológica e mergulharmos no poder do Espírito e agir.
Você prestou atenção? Se você lê o texto, você vai prestar atenção que a resposta de Jesus foi a pergunta. Eles estavam especulando. Senhor, no versículo 6, eles dizem assim, ó: aqueles, pois, que haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Eles estavam querendo saber quando vai ser a restauração, quando o Senhor vai fazer. Aí Jesus falou para ele: ei, não importa vocês saber o tempo, as estações, mas vocês vão receber poder. Para quê? Para agir. Entre em ação. A igreja não tem que ficar perdendo tempo com especulação. A marca da besta, agora é o anticristo. Agora para, meu irmão, nós temos o poder para agir, para testemunhar, para pregar, para falar que Jesus está voltando, para falar do evangelho de salvação. Prega o evangelho, anuncie o evangelho, testemunhe o evangelho, aleluia, porque ele está voltando. E ele colocou essa missão na mão de todos nós. Precisamos sair, irmãos, do campo da especulação teológica e partir para o campo da ação. Toma uma iniciativa. Age, crente. Aleluia. Você pode me ajudar a pregar? Você pode dizer para esse crente que está do seu lado: age. Para de ficar que nem Jesus disse para uma das igrejas do livro de Apocalipse: não é quente e nem frio, mas morno. Vem para a igreja e está tudo bem. O que acontece está tudo bem, o que não acontece está tudo bem também. Não se interage, não se esquenta, mas também não se esfria. E Jesus disse: porque você não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Ei, está na hora da igreja desses últimos dias. Eu falo porque eu creio que aos últimos dias está na hora de nós nos levantarmos e nos posicionarmos, aleluia, para pregarmos o evangelho. Por quê? Porque a igreja detém a palavra de salvação. Nós temos a palavra de salvação. O mundo está perdido, as pessoas estão em prantos, com medo, desesperados, em pânicos, em síndrome do pânico, com tantas coisas. E a igreja tem poder, a igreja tem palavra viva, a igreja tem testemunho, a igreja prega um Deus que morreu, mas venceu a morte, está vivo, está aqui no meio de nós. Jesus Cristo, pregue o evangelho no poder de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode dar um glória? Você pode dizer aleluia? Oh, aleluia. Segundo, o poder que a igreja recebe é para perdoar, meu irmão. Oh, glória. Havia uma barreira antiga, intransponível, entre os samaritanos e judeus. Aí a primeira coisa que Jesus fala para os discípulos: pastor, vocês vão receber poder para quê? Para ir pregar, testemunhar. Na onde? Judeia, Samaria. Quebra, rompe as muralhas de distanciamento. Aleluia. Quando alguém é cheio do poder de Deus, meu irmão, a inimizade é rompida. Não há divisão dentro da igreja. Não existe ninguém dentro da igreja em guerra. Por quê? Porque o Espírito Santo rompe a barreira. O Espírito Santo traz a capacidade de nós perdoarmos quem nos ofendeu. Humanamente falando, às vezes é difícil, mas o Espírito Santo, o poder do Espírito nos capacita e nós o perdoamos e recebemos, porque não há mais barreira e nos tornamos, aleluia, o mensageiro da paz. Oh glória, as barreiras foram rompidas. Diga para quem está do seu lado: eu sou um com você, meu irmão. Não existe barreira, não há barreira entre nós, pastor, não há barreira entre os irmãos, não há barreira, porque o poder do Espírito rompe todas as barreiras. Terceiro, esse poder é um poder para morrer. Você pode repetir comigo: um poder para morrer. Pastor, agora eu não estou afim não. Falou em morrer, eu estou pulando fora.
Mas que morte é essa? O poder que a igreja recebe é para morrer. A palavra testemunho significa literalmente mártires. Vocês vão receber poder para quê? Ser minha testemunha, mártires. A igreja precisa de poder para morrer para si mesma. A igreja precisa de poder para morrer para o mundo. A igreja precisa de poder para morrer para o pecado. A igreja precisa de poder para morrer por causa do evangelho. É esse poder que vem sobre a igreja. Esse poder, quando é derramado sobre nós, nós morremos para nós mesmos e passamos a ser imitadores de Cristo. Exatamente quando Paulo escreve a Filipenses, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não se usurpou o seu igual a Deus, mas se esvaziou, tomou a forma de homem, como um homem ele foi até a morte, ele renunciou a si mesmo. E o poder de Deus nos capacita a renunciar às nossas próprias vontades, e é isso que o ser humano precisa, porque o nosso pensamento, a nossa vontade não agrada a Deus. E quando nós somos revestidos do poder de Deus, nós somos mortos para nós mesmos. A carne até quer, mas a carne agora, pelo poder do Espírito, está mortificada. E eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Oh glória. Oh glória. E por último, para me finalizar, esse poder derramado na igreja, sem esse poder, a igreja produz covardia, ou covardes, que recuam diante dos sofrimentos. Se nós não tivermos esse poder, irmãos, seremos a vida toda religiosos e covardes, o tempo todo fugindo. O tempo todo fugindo. Irmão, você está afim de pregar, de fazer isso? Não. Nós precisamos do poder, irmão, para sermos corajosos. Corajosos. E sabermos que nada vem de nós, mas tudo é dele, para ele. A glória dele, é ele que nos capacita. Tem um ditado cristão que é muito famoso, não é bíblico, mas é famoso, que diz assim, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É exatamente isso que Deus faz, irmão. E sabe o que eu aprendo quando eu leio a Bíblia? Como Deus gosta de levantar os menorzinhos, pastor. Porque a glória dele aparece mais. Quando a pessoa tem muita soberba, acha que é muito, que canta muito, prega muito, tem muito conhecimento, meu irmão, o poder de Deus fica distante, porque só ele aparece. Aí quando você vê as pessoas comentam só que a pessoa sabe isso, aquilo. Mas quando a pessoa é humilde, e às vezes, como o apóstolo Paulo escreve, ele pega aquelas que não são, para confundir as que são. E nessa noite, o Espírito Santo está pairado sobre esta igreja. E Ele quer tirar toda a covardia que há em nós. Ele quer tirar todo o medo que há em nossos corações. Ele quer tirar ainda toda a carnalidade que há em nós. Esta é a presença gloriosa do Espírito Santo. Você pode fechar os seus olhos com a permissão do pastor. E eu quero só, sentado mesmo. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço, diante desta palavra que foi pregada, meu Deus, que o Senhor manifeste o seu poder agora. Senhor, eu preguei aquilo que o Senhor ministrou em meu coração. Eu fui fiel àquilo que o Senhor falou comigo, através desta palavra.
Pai, aonde estiver um coração que recebeu esta palavra, que ouviu e se atentou. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, irmãos. Melhor. Eu quero orar por você. Eu quero estar intercedendo por você. Você que orou, você que ouviu esta palavra e crê nesse poder, no batismo. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo? Tenha vergonha, isso não é vergonha, irmão. Isso não é vergonha. Pode levantar alto, quero ver. Amém. Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui? Você crê que essa promessa é para você? Essa promessa é derramada na vida, irmãos, das pessoas, não por merecimento, é graça. Então a única coisa que impede de você receber esta promessa é você não receber ela, porque ela já foi derramada sobre a igreja. Agora basta você abrir o seu coração e dizer para o Senhor: eu quero essa graça. Coloque a sua mão no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, pode ficar aí mesmo, mas coloque a mão no seu coração. Comece a orar, igreja, comece a orar. Você que já é batizado com o Espírito Santo, mas algum tempo você se esfriou e não ora mais em línguas. Eu quero te convidar a orar em línguas agora, irmãos. Você não esqueceu em orar em línguas. Comece a orar em línguas. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E aqueles que ainda não foram batizados vão ser batizados agora. Chorabacandarabastui dereviastebre andacandarabas. Choramandaracondefaste coplefastio comum de queplácia. Vai recebendo esta graça, vai recebendo esta graça, vai recebendo esta graça. Vai recebendo esta virtude, vai recebendo este poder, vai sendo cheio, 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 cheio. Você não pode só ouvir sobre a presença do Espírito, você precisa ter a presença do Espírito. Melhor, você não precisa só ter a presença do Espírito, você precisa ser presidido pela presença, pelo poder do Espírito. Recebe esta presença, vai orando, vai clamando, vai buscando. Glória. Aproveite que as luzes apagaram. Seja um instrumento do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Se você sentir de orar com alguém ou profetizar sobre a vida de alguém, faça. Porque a presença do Espírito está sobre nós. Oh glória. Há um rio neste lugar. Shuramaya se cancho que platerio comum de que plácia. Stuida hablastebio conte faste que me oncho que me nehebia. Você pode subir o tom da sua voz. Sobe o tom da sua voz. Ninguém mais está te vendo. Sobe o som da tua voz. Vai dando glória, vai dando aleluia. Vai sendo cheio, 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 cheio. Revestido, recebe graça, recebe virtude, recebe poder nesta noite, aleluia.
Jesus. Oh Pai amado, Rei da Glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem. Oh Espírito Santo. Oh Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh Espírito Santo, tenha liberdade, tenha liberdade, tenha liberdade. Ocupa o lugar que é devido do Senhor. Como Ele está com saudade de nós, de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua voz. Cantuí, Maraí, Xaramarás. Namai, Cantuí, Maraí, Xaramarás. Namai, Cantuí, Marás. É Ele que tira a tristeza e coloca a alegria. É Ele que tira a dúvida e coloca a convicção. Oh Pai, oh Espírito Santo, quebra a resistência, quebra as barreiras, quebra as barreiras. Este lugar é do Senhor, a nossa vida é do Senhor, a nossa vida é do Senhor. Somos templo do Senhor, somos templo do Deus vivo, vivo. Traz vida, Pai, traz vida. Onde o diabo já enterrou, o Senhor está te chamando hoje. Traz vida, Pai, traz vida. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar a fazer esse convite a você. Não é apelo, porque apelo é... Tem alguém em nosso meio que queira se reconciliar com o Senhor? Tem alguém em nosso meio que queira aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão para nós orarmos por você. Se tiver alguém em nosso meio que queira se reconciliar, aceitar Jesus, hoje é o dia que o Senhor escolheu para a tua vida, para mudar a história da tua vida, para encher a tua vida de virtude, de poder, de autoridade. Aleluia. Tem alguém em nosso meio? Levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, está na bênção? Fala assim: então deixa eu te dar um abraço pentecostal. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço ao teu irmão. Fala: Deus está colocando vida na sua vida, vida onde não tem. Glória a Deus, aleluia. Pode acender as luzes. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Pode fazer o fundo aí para nós.
Está sem retorno aqui também. Pastor Robson, Deus abençoe. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela palavra. Obrigado aí pela sua esposa, a sua família que veio junto. Deus abençoe, obrigado mesmo. Que Deus continue te honrando, te usando. Que o Senhor abençoe a sua igreja, o seu ministério cada vez mais. Muito feliz de poder estar contigo nessa noite e poder ouvir uma palavra abençoada aí. Quem gostou do varão, diga amém. Nós vamos marcar uma vigília aí novamente para poder estar cultuando junto. Glória a Deus. Eu quero só... Cadê o meu papel, bem? Hoje nós encerramos os 21 dias de jejum. Estamos entregando hoje, eu fiz jejum também. Vou entregar hoje o meu propósito diante do Senhor. E eu quero aqui agradecer também todos que estiveram conosco na quarta-feira e fizemos um mutirão aqui na igreja para limpar a igreja, organizar a igreja. Obrigado. Sexta-feira, sexta-feira. Obrigado por cada um que ajudou nós a cuidar da igreja. Aquilo que ele pregou, né? Aquilo que nós temos ouvido, que ele ministrou, que Deus desperte nós para fazer a obra, com compromisso, com amor, né? Muito bom estar na casa do Pai, cuidando da casa do Pai. Dia 29/6, quarta-feira agora. Tá tudo bem aí? Podemos continuar? Cada um cada vez? Agora a guitarra? Quarta-feira, dia 29, agora nós já avisamos a igreja. Estamos avisando de novo, nós vamos ter aqui a Santa Ceia da Comunhão. Então, você que pode, venha, vai ser uma grande bênção. Vai estar conosco aqui o nosso superintendente, pastor Renato. Aí nós não sabemos quem vai vir, se é o presidente. Coloca a foto aqui deles para nós. Se é o presidente que vai vir, se é o pastor Jefferson, o pastor Carlos César, não sabemos. Mas alguém vai estar conosco aqui, ou o reverendo Estevão, que é o Antônio Stephanie, que é o nosso presidente do estado de São Paulo, né, um varão muito abençoado, que nós amamos muito, que mudou a história. Podemos falar que ele mudou a história da igreja quadrangular de São Paulo, né? Falo isso porque eu vivi esse tempo, então eu louvo a Deus muito pela vida, um homem muito humilde, muito de Deus, muito simples. E o pastor Jefferson, o pastor Carlos César também. Talvez algum deles vai estar aqui, não sabemos quem, ele não falou. Mas se não vir ninguém, é importante que a presença do Senhor esteja aqui. Amém? Se Jesus estiver conosco, já é o suficiente, né? Nós estamos aqui orando para que tudo dê certo, para que Deus quebre as barreiras aí. Mas se não tiver ninguém, se Jesus estiver aqui e você estiver aqui, nós fazemos o mesmo culto e adoramos a Deus da mesma forma. Vamos ouvir os recados, amém? Depois deixa a foto aí que nós vamos orar por eles no final. Boa noite, igreja, paz seja com todos. Amém. Eu quero receber os visitantes. Quero receber a Emily. Levanta a mãozinha para mim. Tem mais visitantes em nosso meio? Amém. Eu estou vendo, está todo mundo aí, ok? Como que a igreja vai dizer? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Gente, mais forte, né? Para que ela volte. Emily, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem pode dar um abraço na Emily por nós, pela igreja? Você que está aí pertinho, Vera, dá um abraço nela por nós, recebendo. Amém? Amados, vamos aos recados rapidamente. Nós estamos aí em alguns ajustes. Creio que no próximo vai aparecer as imagens aí para nós, amém? Amanhã nós temos grupo de comunhão na casa do irmão Marcos e da Vilma, lá em cima no Parque Maria Aparecida. Você que tem interesse, participe. Começa às 19h30, amém? Todo você que mora ali pertinho, você que mora ali, está convidado a participar lá. Na terça-feira nós estamos tendo aqui culto de oração e o trabalho com os juniores, com a nossa líder, com a Deiglis. Você que tem aí de 9 a 14 anos, né, um jovem em casa, traga ele para ele participar dos trabalhos, das atividades da igreja, amém? Na quarta nós vamos ter aqui a Santa Ceia Regional. Toda a igreja está convidada a participar. Amados, tanto a nossa igreja, que somos os anfitriões, como toda a região 556, que vai daqui
vai Perus, né, Santana de Parnaíba, várias outras igrejas. É um evento para todos nós. E isso acontece às vezes a cada 1 ano, a cada 2 anos. Então faça um esforço, prestigie esse trabalho, participe, não fique de fora. Vai começar às 19h30, não é um trabalho demorado, viu? Provavelmente mais tardar 9h20 já encerrou. Então não fique de fora, participe. Na quarta-feira não haverá grupos de comunhão, amém? Nós estaremos concentrados todos aqui na igreja. Quinta, tem grupo de comunhão, Felicidade em Cajamar Centro, com a nossa líder, a irmã Gisele. Ela está ali na porta. Você que tem interesse em participar, procure ela, em nome de Jesus. Dê o seu nome, lá começa às 20 horas. É um trabalho maravilhoso. Você que tem mamãe aí, vovô, vovó, alguém da terceira idade que queira participar, fale com ela, procure para que nós estejamos interagindo com o povo da igreja, amados. Nós queremos conhecer você melhor, amém? Sábado nós temos bate-papo de mulheres aqui na igreja às 9 horas da manhã, todo sábado, amém? Às 19h30 tem trabalhos com jovens, você que é jovem participe. Domingo tem o culto de Santa Ceia às 18h30. Segunda, tem um trabalho, encontro Chomineque aqui na nossa igreja, com o tema marketing e marketing digital. Então vai ser uma palestra aí sendo realizada pelo líder aqui da nossa igreja de empreendedorismo, irmão Ângelo. Você que tem interesse de aprender um pouquinho mais sobre isso, venha participar, começa às 19h30, na segunda-feira, dia 4. Dia 9, nós vamos ter aí o encontro de casais, bate-papo aqui na igreja, às 19 horas. Você que é casado, já põe aí na sua agenda. Dia 16/7, nós vamos ter o arraial na nossa igreja. Todos estão convidados a participar. Amém? E nós temos cantinas, salgados agora no final do culto e pipoca para ajudar no ministério infantil. Você que pode, ajude, apoie aí as cantinas, os trabalhos. E amados, mais um pedido. A pastora hoje colocou em todos os grupos, você que não faz parte dos grupos, né? Que nós recebemos muitas doações de alimentos para a glória de Deus. Amém? Temos muitas famílias precisando. Só que essas cestas, amados, esses alimentos, eles são o básico. Arroz, feijão, né? Coisas mais simples. Então nós precisamos de óleo, de açúcar, produtos de higiene, produtos de limpeza. Então ela está pedindo a maioria, a quantidade de 40 produtos. Se você que tiver interesse, procure a nossa líder, a irmã Verônica, me procure algum líder da igreja, fala como eu posso ajudar, o que eu posso fazer. E assim nós vamos estar nos unindo para preencher essas cestas que já foram montadas. Se não me engano são 40, né? 40. Ah, você vai falar? Ah, perdão, eu não tinha te visto. Me perdoa, amém, amados. Deus abençoe a todos. Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Ela já começou, né? O Senhor nos abençoou. Nós conseguimos montar as 40 cestas. E a entrega vai ser agora no sábado, dia 2. Essa entrega vai ser feita junto com uma palavra, vai ser ministrada uma palavra. E por que eu vim aqui falar com vocês? Primeiro, para que todos nós nos juntemos, porque nós conseguimos fazer a cesta, o Senhor nos abençoou com arroz, feijão, açúcar e macarrão. Foi o que a gente conseguiu, mas está faltando óleo, biscoito, café. Nós conseguimos um molho, creme dental e os sabonetes para estar colocando, mas está faltando as outras coisas. Então, se cada um fizer um pouquinho, se cada um puder trazer um óleo, um biscoito, um café, já é de grande ajuda até sexta-feira para a gente poder estar montando as cestas. Mas o que é mais importante? Nós vamos fazer um pequeno culto, né? Venha, participe. Nós estamos abrindo as portas para a comunidade. Então, é Missões e Uberaca.
nós ainda não conseguimos fazer as visitas para essas pessoas. Nós ainda não conseguimos chegar, parar, conversarmos com muitas delas. Venha dar um sorriso, venha dar um abraço. É importante, é muito importante isso. Nós precisamos acolher essas pessoas. É isso que o irmão acabou de pregar. É o Evangelho. Nós precisamos que essas pessoas saibam que as portas dessa igreja estão abertas para elas. Muitas delas já pegaram várias vezes as cestas, mas nunca vieram para a igreja. Elas precisam saber que primeiro é Jesus na vida delas. Amém? Venham para dar um abraço neles, para eles saberem que eles estão acolhidos, não só de pão, mas que eles têm alguém que eles podem contar. Estejam presentes. Amém? Glória a Deus, vamos ficar em pé, vamos para casa. Pastor Robson, mais uma vez, obrigado, Deus abençoe sua família, todo mundo que veio, sua esposa, a Marô também. Levante sua mão comigo. O Adriano, cadê o Adriano? Foi embora? Adriano, fiquei muito feliz de te ver aqui também, glória a Deus. Você é da casa, amém? Deus abençoe. Dá um abraço na Kelly. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a presença maravilhosa do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada. Fala para o teu irmão, você vai ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.